Ciro Gomes concedeu a sua entrevista mais polêmica até o momento, mas também a sua melhor entrevista até agora. Aqui é o canal do Professor Leonardo. Caso você não seja um inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu dislike também, fique à vontade, comentários a respeito disso para que a gente possa sempre continuar a nossa reflexão e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem e vir aqui para a nossa reflexão. Mas por que eu falei que essa foi a melhor entrevista de Ciro Gomes e também a mais polêmica? Essa foi uma entrevista que ele concedeu para o UOL. Ela foi ao ar, deixa eu só confirmar se foi hoje mesmo ou se foi ontem. Foi ao ar hoje, dia 13. No dia que eu estou gravando, o link da entrevista vai estar aqui na descrição. E eu achei que foi uma boa entrevista porque ela foge um pouco dos padrões das entrevistas do Ciro Gomes. Ele atacou várias pessoas, o que é normal, mas ele não citou muitos números. O Ciro Gomes, nas suas entrevistas, até mesmo na entrevista para o Maurício Meirelles, ele foi criticado por isso, ou alertado, que ele fala muitos números e as pessoas acabam, em certo momento, se perdendo. O Ciro Gomes, ele entende muito de economia, só que eu começo a perceber que esse também é o grande ponto fraco dele nas entrevistas. Porque quando ele começa a falar de números, ele acaba se perdendo. E essa entrevista, o ponto mais baixo dela, foi o ponto mais fraco, podemos dizer assim, não baixo, mas um ponto mais fraco, foi quando ele falou da parte econômica. Quando ele começa a entrar no economês, quando ele começa a falar números, ele acaba dispersando um pouco a pessoa que está vendo. Mas isso acabou sendo mais no meio para o fim, até por volta ali dos 30 minutos, ele não tinha falado sobre números praticamente. Então eu começo a perceber que o grande ponto forte do Ciro Gomes também é o seu ponto mais fraco. E ele gosta muito de falar de economia, ele tem muitos números na cabeça, então ele quer mostrar para as pessoas, tentar convencê-las a partir de números, e eu acho que ele acaba se perdendo um pouco ali na sua explicação. Então por isso que essa foi uma entrevista muito boa, porque além de ter a polêmica, por isso que ela foi muito boa porque ele não cita tanto os números, ele começa a falar por assuntos de um modo mais palatável, e ela também foi a mais polêmica porque ele acaba atacando várias pessoas de modo muito explícito. Eu até fiz aqui uma colinha, porque são vários pontos que eu gostaria de comentar a respeito dessa entrevista, nesse vídeo, e eu não quero perder nenhum desses pontos. Ele já começa a entrevista falando sobre, até vou pegar aqui a caneta para ir ticando esses pontos para não perder. Ele já começa falando sobre a Cátia Abreu, porque você sabe, a Cátia Abreu foi candidata junto com o Ciro Gomes à vice-presidência do Ciro nas eleições de 2018, só que da mesma forma que a Tabata Amaral, a Cátia Abreu votou a favor da reforma da Previdência. E aí foi perguntado se ela seria expulsa do partido. Esse é um assunto que o Ciro Gomes ele se sente muito incomodado. Ele falou que tem que esperar a votação no segundo turno para ver o que vai acontecer, mas caso ela vote favorável à reforma da Previdência, contrariando assim as indicações do partido, vai haver todo um processo interno do PDT para que ela possa, enfim, se explicar, se justificar, mas vai passar pelo mesmo processo que os outros estão passando, como no caso a Tabata Amaral. Depois de uma certa insistência por parte dos entrevistadores, ele solicitou que o assunto fosse mudado, porque esse é um assunto muito caro para o Ciro Gomes e ele acaba se sentindo incomodado com isso. Então ele se incomoda um pouco com esse assunto, ele ficou visivelmente incomodado. E depois eles começaram a falar do Sérgio Moro. O Ciro Gomes criticou o Sérgio Moro, chamou o Sérgio Moro de politiqueiro e corrupto, porque ao aceitar, como foi aqui o assunto, ele chama o Sérgio Moro de corrupto, né? Porque ao ter aceitado previamente uma vaga para ir ao STF, ele acabou cometendo corrupção passiva. E depois ele acaba criticando o Sérgio Moro novamente com relação aos procedimentos dele na Operação Lava Jato, porque o que o Moro tem feito é muito parecido, lembra, de certo modo, o que ocorreu com a Operação Satyagraha. E aí o que aconteceu? A Operação Satyagraha teve uma nulidade dos processos e aí acabou sendo totalmente pulverizada. E isso pode ocorrer com a Operação Lava Jato por conta dos métodos que foram utilizados pelo Moro e por Deltan Dallagnol. O que ele fala, e demonstrou algum certo pesar na fala dele, que muitas pessoas, como o Cunha e o Gedel, eles podem ter os seus processos anulados, da mesma forma como o Lula. Isso não e o Ciro Gomes ele frisa isso muito bem, não significa que Cunha, Gedel e no caso Lula sejam inocentes. O que ele está dizendo é que esses processos eles voltam para estaca zero porque eles vão ser anulados por conta das ações do Sérgio Moro. E o que ele está defendendo é que a lei seja aplicada na Lava Jato, que é algo que nós aqui do canal também defendemos, e toda essa ação do Moro na Operação Lava Jato o desqualifica totalmente para assumir uma vaga no STF.
E depois disso ele começa a falar sobre o Lula, e ele volta a falar sobre o Lula lá no final da entrevista, mas nós chegaremos lá em breve. O que ele fala sobre o Lula é que o Lula está fazendo política 24 horas por dia, né? E que ele vai destruir a justiça no nosso país. Isso porque o Lula agora está se recusando a ir para o regime semiaberto, contrariando uma decisão da justiça. Não cabe a um cidadão contrariar esse tipo de decisão da justiça. Se a justiça determinou que ele vá para o semiaberto, ele tem que acatar a ordem da justiça. E o que ele tem feito é justamente destruir o que o Lula tem feito, ele está destruindo a justiça no país. Mas por que ele fez isso? E aí o Ciro Gomes ele explica, porque o Lula ele tem um faro muito atinado para a política, ele entende isso, ele é muito sensitivo com relação a esses assuntos. E ele percebeu, obviamente, que a justiça brasileira ela está levemente desmoralizada por conta de toda a Operação Lava Jato e dos áudios, das conversas que foram divulgadas pelo site da Intercept Brasil. Então, vendo uma fraqueza da justiça, o Lula vem e truca a justiça, a coloca em xeque. E agora nós temos esse embate do Lula com a Justiça Nacional. E o Lula, sabiamente, digamos assim, na situação dele, conseguiu perceber e acabou colocando a justiça em xeque. E falando sobre justiça e processos, o Ciro Gomes começa a falar depois sobre o impeachment de Bolsonaro, o que ele acha que não há clima algum para impeachment do Bolsonaro. Ele até mesmo se colocou, falou que ele foi contra o processo de impeachment de Dilma Rousseff, porque isso é uma coisa que ocorre em todos os locais. No Brasil nós tivemos 2 vezes, na Venezuela. É algo muito abrupto, é algo muito traumático para a população, porque a população brasileira ela vota e ela espera que o seu voto seja cumprido. E quando ocorreu o processo de impeachment em 2016 da Dilma Rousseff, quem esperava que lucrar com esse impeachment, que no caso foi o PSDB, acabou quebrando a cara. Porque nas falas do Ciro Gomes, o PSDB ele falou, eles foram burros. O PSDB se arrependeu do processo de impeachment de Dilma porque eles foram burros. Se a Dilma fica até o final, possivelmente o PSDB teria vencido as eleições de 2018. E quando há esse processo de impeachment, você tem ali 50% da população, 51% da população que votou em Dilma Rousseff, eles acabaram se arrependendo, enfim, com a situação, se tornando desgostosos com a situação, se frustrando com essa situação e migraram para o Bolsonaro. Então, esse processo de impeachment da Dilma acabou também forjando Bolsonaro. E ele até mesmo fala, né? As elites brasileiras elas não conseguiram perceber esse movimento que tem na base dos petistas e dos bolsonaristas, e principalmente aqueles petistas que se arrependeram e foram para o bolsonarismo. Então hoje não há clima para impeachment, os bastidores estão sendo reconstruídos, os bastidores da política ainda estão sendo reconstruídos, mas não há clima porque foi muito traumático para a população, mas também o grande articulador de impeachment que foi o PSDB, porque ele acabou perdendo as eleições de 2018 porque se apressou, e no caso, nas palavras do Ciro Gomes, eles foram burros. Então, ninguém vai continuar, ninguém quer tocar um processo de impeachment. Entretanto, ele acredita que Bolsonaro irá recuar, irá renunciar por conta da pressão. Ele mesmo falou da entrevista Veja, ele criticou a revista Veja, fala que ele disse que não lê aquela porcaria, mas tem uma entrevista do Bolsonaro, uma fala do Bolsonaro, que ele diz que ele acorda à noite chorando. Então, essa pressão que o Bolsonaro está sentindo vai fazê-lo renunciar. Não sei se isso vai acontecer, mas essa é a opinião do Ciro Gomes. E depois ele fala, né, sobre a oposição. Já que estão falando do governo Bolsonaro, eles começam a falar sobre a oposição. Ele diz que a oposição está falhando porque o PT ele faz a mesma coisa com relação ao Bolsonaro, principalmente com os disparos do WhatsApp, toda aquela coisa que está agora pesando bastante contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo acusado que a campanha dele teve disparos ilegais no WhatsApp, o próprio WhatsApp admitiu isso, mas ele fala que o PT fazia a mesma coisa que o Bolsonaro, na verdade faz a mesma coisa que o Bolsonaro, e aí acabou sobrando até para o Brasil 247 e para o Diário do Centro do Mundo, que ele chamou de instituições corruptas, coisa e tal, que o PT dava dinheiro para essas instituições, e dava dinheiro de corrupção, enfim, e essas duas instituições, o 247, essas duas organizações, o 247 e o Diário do Centro do Mundo, já disseram que irão processar o Ciro Gomes por conta dessa fala. O Ciro soltou os cachorros nessa entrevista de fato. E aí começam a falar sobre a questão de unidade nas esquerdas. Ele diz que não tem unidade, não quer ter essa unidade nas eleições. Eles votam em conjunto em algumas pautas, como no caso a reforma da Previdência, mas nas eleições não vão ter isso. E até mesmo perguntaram para ele, você pretende
dialogar com partidos ali de centro, como por exemplo o DEM, aí ele fala o seguinte, olha, nesse momento não, né? O que eu vou fazer é dar a minha cara a tapa, eu vou mostrar a minha cara para bater até 2022. Nós vamos falar sobre isso, de coligações, alianças políticas até 2022. E aí ele fala o seguinte, perguntou para ele de um modo bem inteligente, fale pontos positivos do governo Bolsonaro. E um ponto positivo que o Ciro Gomes reconhece é justamente a queda nos homicídios, que muitas pessoas vêm aqui e acabam questionando isso. O Ciro Gomes acabou, aqui no nosso canal, o Ciro Gomes elogiou esse ponto porque os homicídios estão caindo. É claro, ele faz uma ressalva que o Bolsonaro, ele espertamente continuou uma política do Michel Temer, que reduziu a quantidade de homicídios, mas houve uma queda. Então essa é um ponto positivo do governo Bolsonaro. Depois ele fala que o pacote anticrime do Moro é uma bobagem, e aí ele começa a falar sobre economia. E na fala da economia, como eu falei, é o ponto mais baixo dessa entrevista, porque o Ciro ele precisa aprender como falar de economia para o povão. Ele ainda não aprendeu a falar isso, ele sempre derrapa um pouco na hora de economia, não em conceitos, mas na hora de se comunicar, na hora de transmitir a mensagem. Perguntaram para ele, mas a economia está melhorando, há ali um leve crescimento na atividade industrial. Aí o que o Ciro Gomes falou é que na verdade a economia não está melhorando, nós temos uma capacidade ociosa muito grande nas empresas. Então, o que é uma capacidade ociosa? Por exemplo, eu vou falar para você, a empresa ela tem capacidade de produzir 10 geladeiras, mas no caso ela está produzindo 4, 5, então ela tem uma capacidade ociosa de 6 geladeiras que ela não está produzindo, as máquinas estão paradas. Eu não sei, o Ciro Gomes não dá uma explicação tão simples assim, mas ele fala que na verdade o que está ocorrendo é que houve um leve aumento na capacidade, na produção das indústrias. Então, mas isso não significa uma melhora de fato na economia. Na verdade, nós estamos apenas utilizando uma capacidade ociosa. Ele fala o seguinte, né? Depois ele acaba falando sobre o Luciano Huck. Ele compara o Luciano Huck com o Bolsonaro e também com a Dilma. Ele fala que ele tem um apreço pelo Luciano Huck, mas o Luciano Huck não tem experiência, não podemos colocar um estagiário na presidência da República. Ele até fala que o Luciano Huck é um malabarista muito bom, mas você não vai colocar o seu filho para ser operado por um malabarista, você tem que colocar para ser operado com um cirurgião experiente. O Luciano Huck, ele é um malabarista, ele não tem experiência de vida pública, ele não tem experiência na política, e ao colocar o Luciano Huck, seria a mesma coisa que colocar Dilma e Bolsonaro, a mesma coisa que quando nós colocamos Dilma e Bolsonaro como presidente. Não deu certo e não está dando certo. Novamente por conta da falta de experiência dos dois. E o Luciano Huck é a mesma coisa. O Luciano Huck é ventilado como um possível candidato em 2022 e é uma pessoa ali que tem aparentemente força, né, eleitoral. Então muitos candidatos estão atacando o Luciano Huck. O próprio Bolsonaro também atacou recentemente. E no fim ele fala que não tem apreço político por Lula mais. Ele não tem mais nenhum apreço político pelo Lula porque o Lula está se achando um Pelé. Ele acha que o Lula, né, no caso, acha, nas palavras do Ciro Gomes, que ele pode apontar o dedo e selecionar um poste e eleger um poste no momento em que ele bem entender. Isso não ocorreu, isso ocorreu em 2010 e 2014, mas não ocorreu em 2016. Ele até mesmo fala do Haddad, que o Haddad perdeu em São Paulo e eles em 2012, e eles achavam que o Haddad, em 2016, perdão, na reeleição em São Paulo, e eles achavam que o Haddad fosse reverter esse resultado nas eleições de 2018. Isso não ocorreu e ele não admite falar que, como o PT está falando, que uma grande parcela do eleitorado é fascista, uma parcela grande considerável do eleitorado em São Paulo é fascista, do Rio Grande do Sul também é fascista, do Rio de Janeiro é fascista, só porque votaram no Bolsonaro. E essa foi uma entrevista do Ciro Gomes. Eu achei uma entrevista muito interessante, porque o conteúdo foi um conteúdo polêmico, isso é interessante, porque ele soltou os cachorros para cima de todos, mas principalmente na fala do Ciro Gomes. Como ele falou, ele está mostrando, ele está dando a cara a tapa, isso é importante, mas a fala dele ficou um pouco mais palatável, uma fala um pouco mais que pode ser mais facilmente entendida pela população brasileira. Então isso é um ponto positivo no Ciro Gomes, na sua construção para 2022. Mas o que você achou dessa entrevista? Você gostou dessa entrevista? Você também acha que a economia é o ponto fraco de Ciro Gomes na hora de se expressar, na hora de se comunicar com a população? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso, o que você achou da entrevista. Também vai estar o link aqui na descrição para que você possa ver essa entrevista. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe e também me siga no Twitter, @profleoficial.